aqui. Você fala do Grande Vizinho? Não, aquela outra da Coletivas. Foi o primeiro. No primeiro? Não, foi no segundo. Não, no primeiro talvez você tivesse também. Acho que os dois. Então já teve aquela que o João fez. Exatamente, é o segundo. Acho que é no segundo. Então, assim, depois ele fez uma individual aqui. Enfim, estamos juntos nessa estrada e hoje tenho o privilégio de estar com a Olívia na plateia, que vai merecer nossas palmas. Não pode fazer muito barulho, que ela está dormindo ou não. Palma devagarzinho, viu, gente? Ela só tem 35 dias. Então, tô brincando, viu, gente? É incrível a presença da Olívia aqui. Acabou de ser pai, não deixou a gente na mão. É um lançamento que estava previsto para 2020. Então, esse livro dele já estava pronto. Foi do edital de 2019. Então, esse livro foi lançado online, como o da Ana também. A gente já fez lançamentos online. Vocês podem assistir depois lá no nosso canal do YouTube. Mas a gente não podia abrir mão de tê-los presencialmente aqui, ainda mais com esse privilégio de estar com a Gláucia. Então, muito obrigado aí. E a gente vai ter uma mega ultra promoção na saída de vender esses 2 livros juntos por um preço que vocês nunca vão encontrar em lugar nenhum no mundo. Nem na livraria ali em cima. Então, no final, a gente vai fazer um desconto muito especial para quem tiver interesse em adquirir. A gente pediu para vir 20 livros aí, 20 duplas, né? 40 livros, na verdade. Para quem não tem ainda, se quiser adquirir, pegar um autógrafo deles aqui. Muito obrigado aí, Gláucia, Ana e Rodrigo. Boa noite, gente. Boa noite a todos vocês. É muito bom estar aqui nesse momento presente, né? Que estamos no toque real e essa coisa que é estar junto aqui depois desses 10 anos, 11º ano do festival, com esses 2 super artistas. O Rodrigo, que eu tive a chance de encontrar no festival, não pessoalmente, mas com um grande vizinho, há alguns anos atrás, nessa exposição onde a onipresença dessas fotos e a força dessas fotos nesse espaço cativou e foi muito marcante assim nesse processo todo de levar depois o Rodrigo para a França com esse trabalho. O IANDE é uma plataforma que faz essa ponte França-Brasil, que pretende criar essas pontes, e a gente fez algumas iniciativas. A Ana também, essa imensa artista de Floripa, que leciona, colabora, incentiva todo um grupo de mulheres, além do trabalho dela, que é sensacional. E 5º prêmio, 6º prêmio, esse ano, o trabalho da Ana, aí, para falar do Porão Sótão. Vamos começar, né, Ana, com a sua projeção. Eu estou muito feliz porque eu ganhei um livro com carimbo invertido e eu tenho o livro menos 001. E eu acho que para a gente incentivar o colecionismo, eu acho que a França tem um carinho muito grande com o livro de artistas, tem muitos colecionadores, as livrarias pesquisam, procuram, gente que vai toda semana buscar esse livro especial, e isso já está acontecendo aqui, e é muito importante que esse movimento do colecionismo de livro de artista continue, para que esses projetos continuem a acontecer. Ana, vamos com você do Porão ao Sótão nesse percurso desse livro lúdico, intimismo. Obrigada, Cláudia. Primeiro, boa noite a todas e todos. Um imenso prazer e alegria estar aqui nesse lugar agora. E falando sobre o carimbo, né, que a Gláucia coloca essa introdução, que na verdade é a última página do livro, e está acontecendo esse movimento de livro de artista, né, que está ascendendo, né, cada vez mais, e com publicação mais reduzida,
e essa tiragem reduzida que coloca um certo, também um lugar do livro, né, de um preciosismo, de um trabalho quase de arte mesmo, né? E a Isabel, que é da editora Tempo de Imagem, eu lembro que eu tinha um livro de uma autora argentina que ela tinha escrito a tiragem à mão, né? Aí, comentando com a Isabel sobre isso, ela falou, olha, cabe totalmente no teu projeto, só que você teria que fazer isso na gráfica, era uma outra problemática, daí ela deu a ideia do carimbo. Vamos fazer um carimbo e você coloca a numeração, então, à mão. E aí eu lembro que a gente estava se comunicando, eu, Eugênio e ela, e aí o Eugênio falou, eu fiz o meu primeiro carimbo, e mandou a foto, ele tinha colocado ao contrário, né? A gente falou, guarda isso daí, porque geralmente esses pequenos erros, né, de impressão pode ser mais valorizado num futuro próximo. Torna ainda mais preciosa a obra, mas, de né? qualquer forma, é muito gostoso porque tem essa coisa mesmo da manualidade, né? O livro, ele comporta esse projeto, eu pensei nessa ideia de trazer uma provocação, né, para quem está ali com o livro na mão e que ele vai, né, aparentemente tem a sequência de páginas, mas que você chega num determinado momento e as páginas são seccionadas, né? E aí você pode manipular da forma que você achar mais interessante. Bom, eu vou começar a apresentar um pouquinho do contexto do trabalho que culminou nesse livro, tá? Então, é um trabalho que ele começa em 2016. Quer dizer, a ideia desse trabalho, né, dessa série, começa em 2016, mas o livro ele comporta fotos de muito antes desse momento. E ele começa com essa imagem, né, que ela é intitulada Amor, que vem de uma tradução que eu faço na imagem de um conto da Clarice Lispector, que se chama Amor, que está no livro Laços de Família. E a personagem, né, ela tem uma série de situação ali de vida doméstica, que aparentemente está tudo ok, e ela vive a vida dela como se todas as coisas estivessem, digamos, concatenadas, em paz e tranquila, até que ela vê uma cena na rua que desfaz aquela ideia de mundo perfeito, né? E aí eu transformo essa minha interpretação, essa minha afecção da literatura nessa imagem, nessa fotografia, com esse título. Aí eu vou trabalhando com essa ideia, né, das rupturas, das imagens, das descobertas do cotidiano, né, que aparentemente são banais, são conhecidas, mas que se a gente olhar com atenção, ela comporta uma alegria e uma surrealidade também, né? Dependendo da forma que a gente reorganiza aquilo que aparentemente é conhecido. Né? Então, comporta toda essa ideia de mexer com esse cotidiano, da banalidade, e transformar essa banalidade em algo que suscita um fragmento poético, um surrealismo. Fala um pouquinho desse espaço, né, acolhedor, da poesia, dessa coisa da proximidade, da gente, os dois, tanto o Rodrigo quanto a Ana, eles trabalham com essa, eles não vão do outro lado do mundo buscar uma imagem, ou, né, você está ali naquele seu mundo, no seu abrigo, no seu, essa ideia de ninho. Eu tenho esse trabalho a partir do meu referencial doméstico, íntimo, privado, já há algum tempo, alguns anos, desde que eu me tornei mãe, né, e nesse maternar, né, que demanda muito tempo do desenvolvimento da criança. Depois eu fui fazer um trabalho acadêmico, então muita pesquisa dentro de casa. Então, como que eu vou fazer o meu trabalho poético que consiga considerar, né, algumas limitações, mas também transcenda as quatro paredes do lar, né? Isso é muito interessante através da literatura, né? Para mim é um grande referencial a literatura, a música, e no contexto agora da pandemia, né, com os isolamentos que todos nós tivemos que passar,
foi uma outra descoberta, né? Porque quando a gente está dentro de casa, mas pode fazer o trânsito livremente, como a gente achava que, né, que era normal, é uma coisa. Agora, quando você tem que ficar isolado por uma questão de saúde coletiva, né, é uma outra coisa, é uma outra sensibilidade que a gente tem perante também as coisas, as emergências, né, das coisas. E aí trazer essas rupturas, né, do cotidiano, dessa aparente normalidade, me interessa, né? Eu venho coletando alguns objetos antigos, eu me interesso muito por essa ideia desse catálogo de objetos herdados, né, de familiares, ou que eu vou provocar alguma busca em brechós, ou enfim. E até a coisa que a gente fala, né, é algo que era estúpido, que quebra, né, um vidro qualquer, e que você pode dar uma interpretação através, né, de uma construção imagética e transformar aquilo num devaneio, né? Eu gosto muito dessa palavra que o Bachelard fala, né, o Gaston Bachelard. Ele tem um livro que se chama A Poética do Espaço, onde ele trabalha esses recônditos, né, da nossa vida, da infância ou da vida privada, e que são espaços de devaneios poéticos, né, se a gente se coloca nesse lugar de observador. E aí o livro foi sendo construído com esses referenciais da literatura, né, como eu disse. Com a pandemia, ele, digamos que ele se fortaleceu, né, com essa temática de dentro de casa. Mas ele é interessante porque é um livro que ele congrega vários trabalhos. Às vezes a gente acha que tem um trabalho que ele é delimitado numa certa, digamos, né, a gente meio que coloca essas classificações, né? E eu percebi que não, que o meu trabalho ele tem uma ligação, um elo de ligação que sempre ele se atualiza em outro, né? Ou uma imagem que eu usei em um trabalho anterior, ele pode voltar para um posterior. E esse livro ele foi muito disso, né? A Glaucia, ele tem algo do seu surrealismo delicado e desse vai e vem no seu mundo de tempos, eu acho, presente, passado e futuro. Isso, é um atravessamento. Um pouco da... E o que eu acho mais interessante é essa possibilidade do outro se ver no seu livro. Eu acho fantástico. Essa é a graça, né? Porque ainda que eu esteja falando de algo que seja uma construção sensível, afetiva, subjetiva, do meu universo absolutamente particular, a ideia é que eu não fale de mim, né? A ideia é que a arte, ela transcenda para uma história do outro ou coletivo, né? Então, essa ideia de fazer o livro se fragmentar também, como se fosse esse arquivo, essa caixa, esse diário íntimo, né, onde você vai descobrindo eventos, né, que eles podem estar meio desordenados, né, um evento que aconteceu numa data presente junto com uma foto das antigas. Então, você manipular essa ideia, né, de metamorfosear os tempos, né, e trazer uma outra construção. Como que isso evolui no seu processo criativo? Esse livro, você chegou a fazer ele palpável? Você chegou a manipular? Como que você constrói ele no tempo? É muito manipulável mesmo, porque assim, por exemplo, a primeira foto que eu falo sobre o ovo, né, que é o ovo costurado, não é que eu peguei um ovo da geladeira e coloquei num prato e fotografei, né? Tem todo um fazer performático para aquela imagem acontecer, né? Então, eu tenho a minha formação em artes visuais, eu tenho essa necessidade de uma construção que vem também com a materialidade, né? Com a mão, né? Com fazer, com costurar, com modelar. Então, o livro, ele teria, por todo o contexto dele, né? Por todas as imagens e as ideias, ele teria que ter essa possibilidade justamente do mexer, né? Do mudar, do colocar-se em dúvida, né? Do colocar-se em questão. A ideia não é trazer nenhum tipo de resposta, mas é sempre indagar, né? Qual a diferença que foi pensar a exposição e pensar o livro?
Então, esse trabalho ele já foi exposto em algumas situações ali em Santa Catarina, e a ideia de trazer na exposição também era essa junção de muitas imagens, porque ele se constitui em cerca de 150 fotografias, e a ideia foi colocar todas assim na parede. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. A ideia foi colocá-lo em várias paredes, em grupos, né? 4 grupos que a gente nomeou com algumas das palavras que tinha no livro do Bachelard, que eram os ninhos, gavetas, miniaturas e conchas. Então, tinha essa relação, né, com os elementos da natureza, com a memória, com essas pequenezas, né, como eu gosto de dizer, as pequenezas do cotidiano, que comportam uma grande complexidade também, né? E aí trabalhar na exposição é uma outra. A ideia de livro, né, e exposição são mídias completamente distintas. Você se colocar, né, com o corpo inteiro, porque assim, a ideia de trabalhar as fotos pequenininhas, ó, em uma sala, né, era uma sala com a luz baixa, como agora, o foco direcionado para esses grupos de imagens, e as pessoas tinham que chegar bem pertinho para olhar, né, porque a ideia era de trazer esses relicários, esses álbuns de fotografia, né? Então tinha essa percepção, né, de você chegar com o corpo, quase meio que olhar naquele olho mágico e ver os detalhezinhos assim. E com o livro, como eu disse, né, tinha a ideia de fazer trazer essa intimidade, porque o livro ele é pequenininho, né, pequeno formato, traz toda essa relação com o diário, mas ao mesmo tempo eu te possibilito, né, para quem estiver ali com ele na mão, eu te possibilito a mexer nos arquivos e aí você vai descobrir a sua própria história. Eu achei muito interessante a história dessa escada imaginária, esse ir, vai, né, do porão ao sótão, né? E tem um significado, Bachelard fala do significado do porão, né, daquilo que a gente esconde, né, dos enigmas, do mistério. Exato. E, né, do consolo do sótão, que são as coisas queridas, né? O porão é o escondido, o sótão é o prazer, um consolo, um carinho. É o local, né, se você pensa na arquitetura, fazendo uma relação com a psicanálise, a casa é o corpo, né? Então, o que está escondido no subconsciente é o que a gente coloca, então, digamos, no sótão, né? O lugar da escuridão, da pouca luz, embaixo da terra. E o porão é o oposto, né? O que está no cimo da casa, perto do telhado, entra a luz, entra a claridade, né? Então você coloca as coisas que você não deixa na circulação, talvez ou por falta de espaço, ou por outro contexto, você guarda ali, mas ele está à disposição para você, de repente, voltar a usá-lo, né? Mas eu ia comentar uma coisa que eu esqueci agora do livro, enfim, esqueci. Fala um pouquinho o que você está recebendo das pessoas em relação ao livro. Era isso, é bem interessante. Era isso que eu ia falar. A coisa mais bacana, porque a ideia, ele tem 3, como se fossem 3 andares, né? A ideia que eu imaginei desse projeto, de acesso entre o porão e o sótão. E uma das pessoas que pegou o livro, tem algumas páginas seccionadas no meio do livro que você pode fazer então essa transição, né, entre um andar e outro, entre um degrau e outro. E uma das pessoas que comprou o livro, ela falou que ela ficou tão curiosa com as possibilidades das outras páginas que não estavam cortadas, então ela cortou todas. E aí ela usa, foi muito interessante que ela falou, eu uso meio que como um oráculo. Eu não penso em nada, eu só abro o livro em alguma página e aí eu tento entender o que aquelas imagens estão querendo dizer para mim naquele momento. Então é interessante pensar como essa possibilidade da pessoa realmente se apropriar do trabalho para ela, né? Enfim, eu posso colocar um pouquinho... Porque o que eu acho muito interessante é que a gente tem todo um repertório, cada um de nós aqui, dessas imagens da Ana, né? Os signos, os símbolos, isso possibilita ainda mais esse diálogo, eu acho.
Eu gostaria de passar o vídeo para finalizar aqui minha fala e deixar o Rodrigo agora começar. Pode ser, Guilherme? Eu posso aproveitar a pausa e pedir para tirar aquele ponto vermelho dali? Ele perturba demais, obrigado. Para retirar o ponto vermelho. Agora está aqui na plateia. Esconde como. De quem que será que tem esse pontinho? A partir de agora eu tô querendo ver se é laser point, cara.
dessa colaboração também. Obrigada, Gácia. Nossa, foi muito importante essa tua lembrança, porque eu me lembro que a gente fica tão emocionado, né? E a gente agradece, mas eu agora gostaria de realmente agradecer nomeando as pessoas, tá? Então, aqui... Então, para começar, eu gostaria de agradecer ao grupo, ao jurado, né? Que é o Eugênio Sava, Isabel Santana Terron, José Diniz, Luciana Morizani, Sofia Fã e Thiago Santana. Essa oportunidade que vocês elegeram meu trabalho, maravilhosa, Isabel. Gostaria de agradecer a William Basso, que me fez toda a gentileza e a amorosidade de me colocar o projeto pronto para a gráfica, porque eu não sabia mexer nesse programa. A Juliana Crispi, que fez o texto de apresentação do trabalho. A Alessandra Valentim, que fez a tradução para o inglês. A Ipsis Gráfica, que fez a impressão. A vocês aqui na mesa comigo. E ao meu filho Francesco, que tem grande parcela e participação nas minhas angústias, inquietações e felicidades que são transmutadas em imagem. É isso. E a gente vai passar desse universo para a Ana para um outro universo também de proximidade, que é essa relação que o Rodrigo tem com essa cidade de onde, né, que ele vivencia, que hoje de manhã a gente estava conversando como assim viver num lugar às vezes distópico, onde existe, que é esse grande vizinho, e como a resistência das pessoas ou aonde o olhar alcança, essa cegueira dessas pessoas que convivem com esse amortecimento do olhar, que não percebem, e como a importância do fotógrafo de sublinhar, de evidenciar e fazer ver. Eu acho isso fantástico. Ok, vamos lá. Boa noite, gente. Eu já achei um problema aqui, que eu não fiz a listinha de agradecimento.